sistema de som acabou de pifar. Vamos ver. Bom, vamos continuar. A gente parou no Marcos, vamos então para Melissa Ribeiro de Almeida. Alô, 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 aê! Oi, tá bom? O Gilmar não foi homenageado à toa. Palmas pro Gilmar. Vamos continuar essa cerimônia chamando o Pablo de Melo Peixoto. Priscila Azevedo Reis Regal. Regina Laura Pinheiro de Macedo Soares. Câmara Liz Reis Umbelino. Bom, e agora nós convidamos para compor a mesa nesta solenidade o ilustríssimo senhor Fernando Fábio Fiorese Furtado, diretor da Faculdade de Comunicação Social. A ilustríssima senhora Marisa Mendes, vice-coordenadora do curso de Comunicação Social e também professora homenageada. O ilustríssimo senhor Álvaro Americano, patrono da turma. O ilustríssimo senhor Márcio Guerra, paraninfo da turma. A ilustríssima senhora Leila Maria Fonseca Barbosa, professora homenageada. A ilustríssima senhora Márcia Falabella, professora homenageada. O senhor Basileu Tavares, funcionário homenageado. E até agora o destaque da noite, o senhor Gilmar Davi, funcionário homenageado. Bom, e agora convidamos a todos para de pé cantarmos o hino nacional. Ouvindo as
professor Gilmar Davi. Bom, e agora nós chamamos a jornalista Débora Marques Lopes Moratori, que fará uma homenagem especial à comissão de formatura. Achou que vem comigo para me apoiar. Teve gente segunda-feira, dona Câmara, dizendo que tinha tudo em mão. Levanta a Câmara, levanta a Juliana e levanta a Giovana, como sua formatura. Homenagem para vocês, né? Vocês que me deram esse grande prazer de estar aqui hoje. Nunca fui mestre de cerimônias de nada na minha vida, né? Mas vocês acreditaram no meu potencial, me explicaram. Mas é o seguinte, eu queria falar, eu ouvi o diploma não, vocês sabem o diploma na cabeça, eu ouvi o discurso da Érica e ficou na minha cabeça justamente as conversas que eu tive com cada um de vocês, porque para quem não vive na Facom, o Avelino está aí não, né? Junto com a Avelina, eu sou um dos retardatários mais ilustres da Facom. Eu praticamente estudei em todas as turmas. Eu também tive o prazer de estar ao lado dessa turma, de conviver com vocês, acho que com uma ou duas matérias. Fizemos trabalhos juntos. Quer dizer, na maioria deles vocês botavam o nome para mim que eu estava trabalhando, né? Agora eu agradeço todas essas oportunidades que vocês me deram. E queria falar com a Érica, até baseado no discurso da Érica, que a parte que mais me tocou foi a parte que ela fala da abertura de portas, né? Na hora que você vai estar batendo de porta em porta, porque por mais que a gente esteja num momento super alegre, a gente sempre vê que um ou outro está meio preocupado, meio encalacrado com essa ideia de não conseguir emprego ou de bater a porta e não dar em nada. Eu só digo para vocês o seguinte, eu estou formado há um ano e quero dizer para vocês que hoje, voltando para cá, vivendo esse clima de formatura de novo, o legado que eu tenho é saber que eu, assim como vocês todos, sou um produto da Faculdade de Comunicação, sou um produto da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou um produto de cada um desses mestres aqui que contribuíram muito para a formação da gente, também do Gilmar, com quem eu tive mestrado de corredor, Basileu, com quem eu tive doutorado em ficar na internet na hora da aula, mas, acima de tudo, gente, eu acho que vocês podem se orgulhar de serem produtos da Faculdade de Comunicação, de serem produtos da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma coisa que eu carrego com o maior orgulho e tenho certeza que vocês vão carregar com muito orgulho também. Eu quero chamar o paraninho de vocês, Márcio de Oliveira Guerra. Dizer do orgulho que sinto em mais uma vez ser lembrado por uma turma da comunicação. Este ano de uma maneira especial, neste dia de uma maneira especial, porque acho que nessa escolha que vocês fizeram, das homenagens que prestaram a cada um destes que compõem a mesa, vocês fizeram um gesto de justiça e de reconhecimento a muita gente que trabalha para essa faculdade, não é de hoje. Há muita gente que encara com seriedade e que ouve, como eu ouvi de vários ali, o agradecimento por alguma coisa que pôde contribuir. Quando o Dudu, ex-aluno também, diz do orgulho de ter o nome da universidade, de levar o nome da Faculdade de Comunicação, é porque ainda existem sobreviventes nessa faculdade que encaram o compromisso com vocês com muita responsabilidade. A felicidade de ter na companhia de cada um de vocês, homenageados, e do nosso diretor,
que sempre foi uma pessoa também compromissada com a nossa faculdade, faz com que eu renove as esperanças que eu havia perdido. Ainda vale a pena acreditar na nossa faculdade de comunicação. E como vale? Vale, como ontem, quando eu estava no UFRJ, com mais de 170 candidatos disputando uma vaga para doutorado e outros para mestrado. E quando chegamos, alguns professores aqui da casa e outros da Universidade Federal de Juiz de Fora e ex-alunos da faculdade, eu ouvi o comentário de uma das maiores autoridades em comunicação desse país, o professor Muniz Sodré, dizendo: chegou a turma da UFJF. É mais ou menos como se fosse o anúncio da entrada da Mangueira na escola de samba, sabe? A gente sente orgulho, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sinto muito orgulho disso, de saber que a minha faculdade, que a minha universidade, uma universidade dirigida por uma reitora que no dia da posse teve a coragem e a ousadia de dizer para o ministro: desobedeci a você o tempo todo. Um ministro que não deu verba para a educação, um governo que se esqueceu da nossa universidade pública, que não teve nenhum compromisso. E eu sinto orgulho porque eu procurei, no que eu escrevi no convite de vocês, e procuro com cada um que consegue me conhecer um pouquinho, me entregar de coração, como eu sei que cada um desses aqui faz. A minha relação, senhores pais, amigos, parentes, tem marido, né? Tem noivo, noiva. A minha relação com os filhos, amigos de vocês, com os parentes de vocês que estão hoje formando, não é uma relação que eu consiga ser restrito àquele professor que vai dar aula, sai e se esquece de se preocupar um pouquinho com cada um. Mesmo aqueles que eu sinto que ainda têm uma certa dificuldade de me entender, mesmo aqueles que sentem medo pelo rigor, sou chato mesmo, mas é para o bem de vocês. Eu acho que essa relação é a que eu gostaria que vocês levassem para a vida profissional de vocês. Todas as deficiências, com toda a falta de equipamento, com tudo aquilo que os aborreceu profundamente, mas podem ter certeza que de cada um daqueles compromissados com a faculdade, houve um empenho, com certeza. A satisfação que eu tenho também é de olhar para vocês e, em meio a um ou outro cochicho que a gente fez ali, tomara que dê certo, vai dar certo, você vai trabalhar no Alterosa Esporte, você vai trabalhar em rádio. Para cada um que eu falei aquilo, eu falei com muita confiança e com muita fé. Primeiro, porque eu conheço cada um de vocês e o talento de cada um de vocês. E segundo, porque eu estou muito feliz, porque eu estou vendo que o meu país vai mudar. Eu tenho certeza disso. E a esperança da mudança, sem medo de ser feliz, eu tenho certeza que vocês serão felizes. Eu tenho muita esperança nesse novo país que está surgindo, onde a democracia vai ser respeitada e onde vocês não vão ficar preocupados, minha querida Érica, de bater na porta como tantos já bateram e não encontraram emprego. Não vai ser a fórmula mágica que estão anunciando, mas vai ser a possibilidade para todo o país de crescer junto e mudar o rumo da história. Eu queria terminar lendo para vocês, tudo eu falo de improviso, mas eu sempre trago uma coisinha. Eu gostaria de ler um livro, Mensagens dos Mestres, autoria de Antônio Rodrigues, faz parte da antologia popular e espírita, em que traz um texto chamado O Astrônomo Perguntador. Camille Flammarion foi um menino perguntador, ocorrendo 2 eclipses na sua infância, sendo um deles a 9 de outubro de 1847. O menino, que vira o fenômeno através de um vidro passando na fumaça, apanhou uma cosmografia para ver se descobria direito o que vinha a ser aquilo. Soube então de uma tremenda novidade.
que a Terra girava em torno do Sol, em 365 dias e 6 horas. Então perguntou ao pai: ela não pode cair? Não, não cairá, respondeu o pai. E está isolada no espaço? Sim. E não se apoia em nada? É como dizes. Como podem os sábios calcular a marcha dos astros no céu? O pai, que era um camponês iletrado, não soube o que dizer e por isso permaneceu calado. A mãe respondeu que ninguém sabia de nada. Quem sabe dessas coisas, meu filho, é Deus. Ao ver pela primeira vez um morto, o pequeno Camille perguntou: por que se deve morrer? Mais ou menos nessa ocasião, as famílias alojavam soldados em trânsito para a frente de batalha. Papai, indagava o incansável perguntador: papai, por onde vão esses soldados? Para o campo de batalha. Fazer o quê? Defender a França do inimigo. Que inimigo? Ora, menino, o estrangeiro. Estrangeiro? Que estrangeiro? Os alemães. Por que são estrangeiros? Porque nasceram e vivem em outras terras. Papai, está falando, menino? Então nós somos estrangeiros dos alemães? Flammarion confessou aos 70 anos que não chegara a rever muitos desses problemas infantis. Quando chegou a idade de amar, em lugar de amar simplesmente como todos os jovens, recomeçou a perguntar: que é o amor? Esse laço adorável? Que é o sofrimento dos corações? Que é sentimento? Que construção do mundo por dois passos? Que construção é essa do mundo? Que são a galinha e seus pintinhos? Hoje, refletindo, já sobre a primeira palpitação de um coração num ovo ou numa criança. Haveis analisado algum dia a fecundação das flores? E assim foram as perguntas. Até o momento em que Flammarion perguntou: você acredita, pai, que os fenômenos de casas mal assombradas, que nos parecem tão extraordinários, não poderiam ser uma causa física? Quer dizer que você acredita nessas balelas? Só devemos afirmar o que rigorosamente é observado, mas não é honesto nem razoável, recusarmos-nos, seja qual for o pretexto, a reconhecer a realidade evidente. E ele termina dizendo o seguinte: nada sabemos de exato, preciso, absoluto, seja sobre o que for. A verdade é que estamos rodeados de forças desconhecidas, que ninguém tenha, pois, a arrogância de afirmar: um só direito nos assiste. É belo, é bom e é útil investigar. Eu falei a cada um no ouvido, e agora quero dizer de público: que Deus acompanhe cada um de vocês. Não se esqueçam da nossa faculdade. Não se esqueçam do professor que falava: faltam 5 minutos para o noticiário entrar no ar. Agora falta muito menos tempo para que a estrela de vocês venha brilhar. Parabéns. Muito obrigado pela justiça. É homenagem a Deus. Dentre as muitas benesses que um cargo de direção confere a um professor de carreira, está o de poder falar as palavras que encerram a cerimônia formativa. Trata-se, na realidade, de uma honra e de um prazer sempre renovado, porque não falo como diretor um cargo transitório e provisório. Falo como cidadão, como professor e como pai. É fundamental neste momento dizermos aos senhores pais e às senhoras mães desses graduandos: a vitória cabe a cada um de vocês. Porque num país onde vigora uma profunda injustiça social e em tremendos equívocos históricos de distribuição de renda, apenas o empenho, apenas a coragem, apenas o vigor dos senhores pais é capaz de conduzir um jovem até a universidade, principalmente se tratando de uma universidade
pública federal, que são aquelas que oferecem a melhor qualidade de ensino deste país. Portanto, cabe a cada um de vocês, nas noites insones, a cada um de vocês, na economia das viagens, na economia dos móveis novos, a possibilidade de oferecer a cada um desses jovens uma possibilidade rara aos jovens brasileiros de se diplomarem num curso superior. Agora também gostaria de me dirigir aos meus colegas, aos professores e professoras e aos funcionários da universidade, que os que estão aqui eleitos por esta turma, por laços de afetividade e pelo reconhecimento da competência e da qualidade de cada um, os conduziu aqui como representantes desta faculdade, no sentido de prestar a eles a justa homenagem pelo tanto que se empenharam, pelos conhecimentos que foram capazes de conduzir os alunos a produzir e que vão permitir que esses alunos saiam da universidade com o equipamento necessário para brigar para o embate do mercado de trabalho num país cujas crises as elites fazem questão de alardear e de reproduzir. E agora eu me permito ficar, pelo menos parcialmente, de lado para me dirigir a vocês que se formam. O poeta alemão Rainer Maria Rilke tem uma frase que talvez devesse ser a frase estampada no pórtico desta faculdade, a frase que vocês talvez devessem ter ouvido de nós, diretores, coordenadores e professores, no primeiro dia de aula. Toda aprendizagem é um tempo de clausura. Vocês estiveram aqui enclausurados durante 4 anos, de diferentes formas, porque a clausura é o espaço onde se aprende. Abdicamos de muitas festas, abdicamos de muitas viagens, abdicamos de uma série de coisas, mas também soubemos fazer a festa, soubemos fazer as férias, soubemos fazer a diversão. Neste sentido, este tempo de clausura forneceu a vocês a possibilidade de, em conjunto com os mestres e com os funcionários, alcançar o conhecimento, produzir este conhecimento e se prepararem para a vida adulta. Estamos aqui num rito iniciático. Vocês estão se preparando. Agora abrem-se as portas dessa clausura e todos os horizontes se oferecem para vocês. Sabemos que num país com as características do Brasil, às vezes parece que não há horizontes, às vezes parece que todos os caminhos se bloqueiam, mas se abaixamos os olhos, se fechamos esses olhos, não haverá horizontes. É preciso saber que este momento que vocês estão vivendo aqui é o que o escritor norte-americano J.D. Salinger fala: a alegria é líquida. Vocês estão diante desta alegria e devem bebê-la até a última gota neste dia e nos dias que se seguirem. Agora é preciso perguntar de quantas alegrias se faz uma felicidade, porque para o mesmo escritor a felicidade é sólida. É preciso saber que aqui nesta faculdade, entre essas paredes, com esses mestres, com esses funcionários, com os seus colegas, com aqueles que ficam e com aqueles que nos acompanham nesse momento, tiveram muitas alegrias líquidas, beberam muitas dessas alegrias e continuarão a bebê-las pelo resto da vida. Agora, é preciso construir a felicidade. A felicidade se faz de muita água, que se chama alegria. Agora, não se constrói felicidade sozinho. A felicidade é coletiva. A felicidade é alguma coisa que se constrói em um país inteiro. Como disse o professor Márcio, é preciso não ter medo de ser feliz. Ou, como diz um sábio anterior ao professor Márcio, muito anterior ao professor
máximo, que seria o que eu gostaria que vocês levassem como uma espécie de palavras finais dessa formatura, dessa faculdade. Um sábio que viveu há 500 anos antes que esse país fosse descoberto, mas parece que as suas palavras repercutem hoje, neste momento histórico do país. Este sábio, chamado Leonardo da Vinci, dizia: não há volta quando a meta é a estrela. Esta é a meta deste país e a meta de vocês para o resto da vida. Felicidade, muito obrigado e parabéns.